Olá, bom dia. Veja nas Escrituras Sagradas o que acontecia no passado, que Deus quer e Jesus que aconteça nos dias de hoje. Então, o tema dessa mensagem é isso: nós temos que ser bondosos um para com os outros. É algo que Deus, que Jesus Cristo quer que hoje aconteça em cima da terra, principalmente entre os servos dele, mas só que ele quer que aconteça isso entre todos. Então, em Atos capítulo 4, no versículo 32 em diante, a Bíblia nos diz assim: E era, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, naquela época, eles faziam isso. Aquilo que eles tinham, eles vendiam e eles pegavam o dinheiro e compravam mantimento para aquelas pessoas que não tinham. Quer dizer, eles eram bondosos um para com os outros. Eles ajudavam uns aos outros. Aqueles que tinham necessidade, aqueles que precisavam do alimento cotidiano, aqueles que precisavam de alguma túnica naquela época, eles se ajudavam. Então, dentro da sua casa, na sua família, você tem que ser assim para com os seus familiares, primeiramente, e para com o seu próximo, as pessoas a qual Deus quer que você venha a ser bondoso. Porque muitas das vezes nós, o ser humano, deixamos a bondade de lado e agimos mais com o nosso eu acima do que é certo, acima do que é segundo a Bíblia. Mas só que segundo a Bíblia eles faziam isso. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Naquela época eles faziam isso. Eu não estou dizendo que você tem que vender sua casa, sua moto, seu carro para poder, né, dar algo para alguém que esteja necessitando. Mas eu estou fitando aqui naqueles que têm necessidade. Se você vê alguém que está precisando de um alimento, de algo, então seja bondoso, seja bondosa. Essa é a vontade de Deus para conosco. Então veja as Escrituras Sagradas. Essa palavra é de digna consideração. Por quê? Porque são as palavras de Jesus Cristo, de Deus, são as palavras dos apóstolos. Não são as palavras do irmão Regis, são a palavra de Deus, de Jesus e dos apóstolos. E se é a palavra de Deus, de Jesus e dos apóstolos, é de digna consideração. Se fossem as minhas palavras, nem tanto, mas como é a de Deus e de Jesus, então é de digna consideração. Então eu vou ler novamente os versículos de Atos capítulo 4, no versículo 32 em diante. E era o coração e a alma da multidão dos que criam em Jesus Cristo e em Deus, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, porque naquela época, quem tinha algo, era muito um número de pessoas que não tinham nada, que não tinham propriedade, nem um alimento, nem uma veste naquela época, né? Por isso que a multidão a igreja primitiva, eles estavam tão focados em Deus, em Jesus, no caminho, em seguir Jesus, em fazer a vontade de Deus, de Jesus, que eles faziam isso. Só que o que está faltando hoje é isso, é as pessoas se ajudar umas às outras, as pessoas querem ver o bem umas das outras. No momento que nós não se ajudamos, no momento que nós não ajudamos umas às outras, nós estamos deixando de fazer aquilo que Jesus, os apóstolos, aquilo que Deus faz ainda hoje em minha vida e na sua vida. Porque tudo que você tem não é mérito somente seu, mas de Deus e de Jesus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer que naquela época os apóstolos davam grande testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eles pregavam a palavra mesmo de coração, mesmo com toda veemência, com toda vontade a palavra de Deus. É isso que está faltando na vida de muitas pessoas hoje, pregar o Evangelho, as Escrituras Sagradas realmente, né? Verdadeiramente.
e em todos eles havia abundante graça. A graça de Deus habitava dentro dele, no coração dele, na vida dele. É algo que está faltando em cima da terra, não estou dizendo, generalizando, mas em algumas pessoas, em alguns lugares. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Então não havia necessidade de uma túnica na época, de uma sandália da época, não havia necessidade de um alimento, de um peixe, de um mel, de um gafanhoto, daquela fruta que eles comiam muito naquela época. Por quê? Porque eles vendiam as propriedades e eles não focavam muito aqui na terra, nas coisas da terra, mas nas coisas de Deus. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos naquela época. Eles davam aos apóstolos, os apóstolos iam, compravam o que eles necessitavam, cobravam aquilo que eles estavam necessitando. E é isso que Deus quer muitas das vezes hoje em vários lugares, em várias, igrejas, em vários ministérios e em várias casas também, em várias famílias, E repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, se alguém necessitava de algo, eles iam e davam. Se alguém necessitava de outra coisa, ele ia e dava. Naquela época se fazia isso. Hoje, muito difícil isso ser feito, Mas só que a igreja primitiva fazer isso, mas é a mesma igreja. Então Deus ele quer que hoje em dia isso aconteça. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer que eles faziam isso naquela época, para poder as pessoas não padecer necessidade, porque sempre a igreja teve uma perseguição, o povo que seguia Jesus Cristo, eles mesmos eles se ajudavam. É isso, essa ajuda que Deus quer que o ser humano tenha primeiramente, Na casa dele, depois, por de fora, mas sendo de dentro também. Então Deus abençoe você, que Deus enche com amor, com o Espírito Santo, que Deus lhe proteja, lhe guarde, livre de todo mal, que essa palavra fale ao fundo ao seu coração aquilo que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas no caso aqui é fazer. Que Deus lhe guarde, livre de todo mal, você, seus familiares, seus filhos, suas filhas, seus amigos, seu esposo, sua esposa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seus primos, em nome de Jesus Cristo, amém.